Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Mariana Bruce, eu sou professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a matéria de História do 8º ano, que eu compartilho também com o professor Edson Oliveira, que construiu esse material aqui para a gente estudar nesses tempos de crise. Então, o tema da aula de hoje vai ser Revolução Industrial e a Vida dos Trabalhadores. Vamos lá? Primeira questão. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo de que país no processo da Revolução Industrial? Aí abaixo nós temos aqui a Alemanha, a Holanda, a Itália, a Inglaterra ou a Espanha? Qual país foi o berço da Revolução Industrial? Vamos ver? A resposta correta é a letra D, a Inglaterra. A Inglaterra é importante berço da Revolução Industrial porque reuniu aquele conjunto de fatores, impulsionada também pelo processo da Revolução Gloriosa, que viabilizou as condições políticas, um monte de condições econômicas também que foram citadas na questão, permitiram que esse país se tornasse aí o pioneiro no processo da Revolução Industrial, tendo destaque aí a indústria têxtil. Vamos para a próxima questão? A segunda questão vai falar sobre uma nova divisão social que surge a partir desse processo da Revolução Industrial. Então, está falando o seguinte: até o século XVII, o trabalho era caracterizado por atividades rudimentares, artesanais e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com a Revolução Tecnológica, houve uma transformação profunda dessa realidade. Dentre as principais consequências desse processo, destacam-se. Então a gente tem que observar, a Revolução Industrial trouxe um conjunto de transformações ali para aquela realidade social. Vamos observar então que transformações foram essas, né? Que consequências a gente pode refletir sobre esse processo. Letra A criação de condições de produção que permitiram pôr fim à fome no mundo. Será que a Revolução Industrial favoreceu a esse fator? O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. Vamos pensar um pouquinho, onde será que tem indústria, né? A Revolução Industrial favorece que tipo de realidade? Realidade rural ou realidade urbana? Letra C. O aumento da oferta de mão de obra nas plantações e nos pastos. Então, a Revolução Industrial favorece o aumento de mão de obra nas áreas rurais? Letra D. Trouxe um maior equilíbrio social provocado por melhorias nos salários e nas condições de trabalho nas cidades. Será que a Revolução Industrial trouxe essa melhoria das condições sociais? Será que a Revolução Industrial trouxe esse maior equilíbrio entre as classes, essas condições de salários favoráveis? Será mesmo? Letra E. O surgimento de duas classes sociais antagônicas, a burguesia e o proletariado. Qual será a nossa resposta? Vamos ver? A resposta correta é a letra E. A Revolução Industrial, né, ela vem acompanhada de um processo em que você tem um desenvolvimento econômico desse sistema de fábricas que eleva a produtividade, que disponibiliza artigos novos e mais baratos no mercado, que transforma a vida humana. E essa transformação está muito longe de gerar melhores condições de vida, porque vai ser um processo marcado por profundas desigualdades sociais também. Então, é nesse cenário que vão se constituindo duas classes sociais antagônicas. A burguesia, que vai ser constituída pelos donos das fábricas, e o proletariado, que é constituída por aquele operário de máquinas. Porque é isso que acontece basicamente. O trabalhador, ele se transforma em um operário, um operador da máquina, a máquina que vai fazer o trabalho. E o trabalhador se torna aquela mão auxiliar da máquina e ele fica desprovido da compreensão do resultado final daquele seu trabalho, né? Mas aí essas já são outras consequências. Por ora, é importante vocês identificarem aqui que a Revolução Industrial, ela favorece os ambientes urbanos, ela favorece esse processo de urbanização, de transferência de mão de obra do campo para as cidades, e nas cidades
cidades, o que você percebe é que as condições de trabalho são precárias. Não há um processo de legislação trabalhista, de direitos sociais, pelo contrário, a exploração da mão de obra vai ser bem severa em vários aspectos da vida desse operariado. A questão 3 fala sobre os inventos da Revolução Industrial. Então, você tem aqui acesso a uma imagem que você vai analisar o que é que está acontecendo naquela imagem e a partir dessa imagem vamos identificar então quais são essas inovações tecnológicas trazidas pelo processo da Revolução Industrial. Então a gente tem lá, dentre todas as inovações tecnológicas que resultaram na Revolução Industrial e nesse salto da manufatura para a maquinofatura, né? Manufatura tem a ver com mãos, né? Já é um processo fabril, mas ainda há a presença, né, das mãos nesse processo. A maquinofatura, as mãos são substituídas pelas máquinas, né? E nesse caso, como eu falava anteriormente, o trabalhador vira de fato um operário de máquinas. Bom, nesse processo de transição da manufatura para a maquinofatura, né, para a indústria, qual é o invento aqui que se destaca? A máquina a vapor? O computador? A internet? A ferrovia ou o arado mecânico? Ora, aqui a gente pode observar claramente alguns inventos tecnológicos que não dizem respeito exatamente ao século XVII, que são inventos mais contemporâneos. A gente tem também inventos que dizem mais respeito à realidade do campo e não das cidades, das fábricas, das indústrias. Então, por eliminação e também pelo conhecimento adquirido a partir da leitura do material que vocês estão aí estudando, eu tenho certeza, vocês vão chegar à conclusão que a resposta correta é a letra A máquina a vapor. O aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt ali em torno de 1769 foi um marco na Revolução Industrial, porque foi a partir daí que há esse salto expressivo no processo de mecanização da produção. O vapor ele vai substituir principalmente a água como fonte de energia. Então antes, para as máquinas funcionarem, era necessário ali um moinho, a pressão da água fazia girar o moinho, aquilo fazia girar as máquinas, o que obviamente era um salto importante em relação à realidade anterior, mas muito longe do que vai representar essa máquina a vapor aqui nesse processo de produção, que vai acelerar de maneira significativa, né, aumentando a produtividade e aumentando aí a relevância das máquinas efetivamente no processo produtivo. Vamos para a próxima questão? Questão número 4. Dá uma olhada nesse texto que fala basicamente sobre o domínio da luz. Você conseguir oferecer iluminação enquanto está à noite. Isso daí vai ser um marco importante nesse processo, né, da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial mexe principalmente com a nossa concepção de tempo. Há uma vida antes da Revolução Industrial e há uma vida depois. Antes da Revolução Industrial, a gente tem uma vida, uma realidade pautada em grande medida pelo tempo da natureza. Então as pessoas acordam com o nascer do sol e vão dormir com o pôr do sol. A partir do momento que você domina a luz, né, isso implica, como diz ali no texto, um avanço tecnológico importante, porque vai liberar o trabalhador, no caso, dos ritmos cíclicos da natureza, porque a partir desse momento eu vou poder trabalhar à noite. Eu não vou depender exclusivamente do que o dia, do que o tempo nos oferece, né? E aí, nesse sentido, com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a ser pautada pela marcação do relógio. O relógio passa a ser a grande referência de controle do tempo desse trabalhador. Então, antes, o que era uma referência sobre o amanhecer, o meio do dia, o entardecer, o alvorecer, passa o tempo a ser controlado por horas, minutos, segundos. E isso tudo tem a ver com esse contexto que a gente está estudando. Então, em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto tem como consequência o quê?
Letra A, a melhoria da qualidade da produção industrial. Será que é esse o maior efeito? Será que é isso que importa aqui nessa nossa reflexão? Letra B, a redução da oferta de emprego nas zonas rurais. Mais uma vez, revolução industrial, a gente está falando sobre campo ou estamos falando sobre cidade? Letra C, a permissão ao trabalhador para controlar os seus próprios horários. Será que esse processo todo resulta numa maior autonomia do trabalhador, no sentido dele ser o próprio dono, dono de sua própria vida? Letra D, a diminuição das exigências de esforço no trabalho com as máquinas. Será que com a iluminação a gente vai ter então esse processo mais confortável ali no processo produtivo? Ou letra E, a ampliação do controle sobre o tempo e a jornada de trabalho nas fábricas. Vamos ver qual é a resposta? A resposta correta é a letra E. Justamente porque com esse processo da mecanização, o trabalhador se tornando esse operador de máquinas, o seu ritmo de vida vai deixando de ser determinado pelo ritmo da natureza e do corpo e vai acompanhando o tempo da máquina, do relógio, que por sua vez é controlado por aquele que é o dono desses meios de produção, né? E a sua vida passa a depender daquilo que vai ser oferecido por esse dono, o seu salário. Então, nesse sentido, cada vez mais a gente observa que quanto mais tempo você passa na fábrica, maior a produtividade, maior o lucro dos burgueses. Então, nesse aspecto, o que você vai observar é que esse trabalhador, esse operariado, ou o que o Marx vai chamar de proletariado, já que o seu salário vai ser tão baixinho que é o suficiente para garantir a sua reprodução, né, a sua prole, então é o operário, né, que vive nessa função básica de reprodução da vida, porque as condições de trabalho não são tão favoráveis, ele se torna muito dependente aí, desses donos do processo produtivo. Então, a resposta correta é a letra E. Então, vamos para a última questão, então? A questão 5 vai falar sobre o movimento operário. Então, como vocês podem ver no texto, o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. O que você vai perceber nesse processo da Revolução Industrial? As condições de trabalho e a vida dos trabalhadores eram extremamente precárias, insalubres, com ausência de direitos fundamentais. Então, os trabalhadores gradativamente vão percebendo que se eles não se unirem, eles não vão ter nada. Então, essa classe operariada que vivia nas mesmas vilas operárias, que compartilhava dessa mesma realidade, começa a se enxergar enquanto um grupo coeso e que deve estar junto, que deve se organizar para garantir direitos fundamentais para a sua existência, ou minimamente para a melhoria das suas condições de vida. Então, nesse aspecto, né, um dos impactos da Revolução Industrial para a organização da classe operária é resultado de uma compreensão de que, letra A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação de mão de obra. Essa a reflexão gerada aí por esse movimento operário, que era necessário estar o tempo todo se qualificando? Será que é essa a realidade no século XIX? Letra B, os operários seriam valorizados na economia capitalista com plena garantia de direitos? Será que é essa a conclusão a que chega o movimento operário? Letra C, a introdução das máquinas no processo produtivo aumentou as possibilidades de ganho material, de salários para os operários? As condições de trabalho desses operários estão ok? Será? Letra D, o progresso tecnológico geraria uma distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais? Será que nesse momento há essa geração, essa acumulação de capital que resulta numa distribuição das riquezas? E a letra E, a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada pela organização e luta da classe trabalhadora. Vamos ver qual é a resposta? A resposta correta é a letra E, justamente.
Com o fracasso do ludismo, inicialmente os trabalhadores, revoltados com as novas condições de trabalho, partiram para o enfrentamento às máquinas, né? Então, a quebra de máquinas foi uma primeira resposta dos trabalhadores a essa conjuntura. Na sequência, e gradativamente, essa classe operária vai refinando a sua organização popular e vai identificando ali elementos em comum que poderiam unir a classe em torno de um projeto comum. Inicialmente, reivindicando direitos fundamentais ali no âmbito do mundo do trabalho, mas também, e muitas vezes, se estendendo para outros projetos de sociedade, como vai ocorrer no século XIX. Então, nesse momento, o movimento operário vai discutir justamente essa necessidade de criar essas associações, como já faziam os patrões, né, para assegurar os seus interesses particulares, mas que fossem capazes de organizar a luta pela conquista de direitos de forma mais eficiente num cenário de profunda exploração. Eu espero que vocês tenham ido bem em todas essas questões. Na semana que vem a gente continuem estudando, leiam o material de vocês, façam os exercícios do livro e em breve a gente está de volta, tá bom, pessoal? Valeu!